Eu, de minha parte, não gosto de ficar remoendo o passado. Todavia, penso que se nós não olharmos para o passado, recordar o que aconteceu, é bem provável que nós iremos cair no mesmo buraco. Sextou, né? Hoje é dia de sextar. Terminando mais uma semana, trabalhei, relaxar, ler um bom livro. Vai a um teatro, vai a um cinema. Divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério da Cultura a lista com 457 projetos culturais autorizados que podem captar verbas pela Lei Rouanet, o benefício que permite a empresas destinar parte dos seus impostos à execução de atividades no setor. O MINC deve liberar cerca de 1 bilhão para cerca de 2 mil projetos bloqueados durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um dos projetos agraciados permitirá que a Rosa de Ouro, escola de samba que desfila no Carnaval de São Paulo, capte cerca de 1,9 sagrado milhão pegar de a Lei reais. Rouanet, só isso. Aí eu saio da gravadora para cair no colo do assistencialismo governamental, e aí você não consegue viver sem a Lei Rouanet. Porra, aí você tem nome, você vende disco, você tem um público e ainda tem a pachorra de viver as dispensas da Lei Rouanet. Isso é o fim da picada. Um Luan Santana vai ter Lei Rouanet. A Maria Bethânia, você está entendendo? Isso é imoral. A Lei Rouanet, na melhor das hipóteses, eu já consegui até usar de uma certa forma a Lei Rouanet, muito incipientemente lá, quando eu fiz a outra coisa, para artista que está começando. O governo Lula porque aí sim, gastou quase R$200 mil na compra de 6 móveis para o Palácio da Alvorada, a residência oficial da presidência, em fevereiro deste ano. O processo foi feito sem licitação. Vamos comentar sobre essa história Entre os dos itens móveis. estão 2 sofás. Está agora repercutindo bastante nas redes sociais, porque o jornal Folha de São Paulo trouxe essa informação de que o Palácio do Planalto diz que realmente nenhum móvel desapareceu. Isso depois do Lula culpar, de certa maneira, Bolsonaro pelo sumiço dos móveis. Foi até numa reunião ali com jornalistas e Lula falou, levaram muita coisa, sumiu um monte de coisa. E tinham feito primeiro uma análise que tinha sumido 261 móveis do Palácio. E agora o Palácio do Planalto diz que não desapareceu nenhum móvel. A Presidência da República encontrou todos os 261 móveis do patrimônio do Palácio da Alvorada que estavam, de certa maneira, desaparecidos com esses relatos. Celebrou escancaradamente a vitória do Lula. Você se lembra desse vídeo aqui, né? Isso aí é o Jornal Nacional, tá vendo? Isso aqui é o estúdio do Jornal Nacional. Na última quarta-feira, o Papa Francisco enviou uma importante mensagem ao Brasil, orando para que o povo brasileiro fique livre do ódio, da intolerância e da violência. Quero dizer que desejamos o mesmo e vamos trabalhar sem descanso por um Brasil onde o amor prevaleça sobre o ódio, a verdade vença a mentira e a esperança seja maior que o medo. Então, presidente Dilma Rousseff. E para ajudá-lo, foram enviados marqueteiros também para o Peru. E aí, uma das coisas que ocorreu foi que o presidente Lula o ex-presidente Lula, então, pede para os Odebrecht darem dinheiro para a campanha do Ollanta Humala. Azar do Collor, que não é ex-primeira-dama do Peru, que se fosse, estava andando de jato da FAB solto no Brasil. Esse é um ponto. Porque é a mesma investigação. A origem é a mesma. A delação do ex-ministro Antônio Palocci complicou a situação de Lula na Operação Lava Jato. Foi uma relação bastante intensa, bastante movida a vantagens dirigidas à empresa, a propinas pagas pela Odebrecht para agentes públicos, em forma de doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, em formas de Caixa 1, Caixa 2. E esse foi um episódio
desse conjunto de práticas que envolveu esta empresa em relação ao governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. O doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. 2 votos a 1, a segunda turma do Supremo retirou a delação do ex-ministro Antônio Palocci de uma ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula é acusado de receber pagamento de propina da Odebrecht, além de um apartamento em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A defesa do petista argumentou que a inclusão do depoimento de Palocci pelo então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, dias antes das eleições presidenciais de 2018, representava uma quebra de imparcialidade. Ô Lula, você dizer que foi absolvido, só se for pelo Bonner. Se ele vai repetir aqui que você foi absolvido. Não é bom para o governo, né? Evidentemente, é preciso realçar que o Frei Chico é um personagem conhecido, é um sindicalista das antigas. Aliás, ele está na raiz do envolvimento do Lula com o sindicalismo. Ele como que inspirou o irmão. Porque é bom, sabe? Tem que saber que aqui é um povo extraordinariamente alegre, é um povo feliz, é um povo trabalhador. Nós temos pobres, mas temos orgulho. E eles vão ver como é que a gente vive. Eu não vou enfeitar, eu não vou tirar pobre da rua, eu não vou fazer o que não é possível fazer. Eu quero que eles vejam a nossa Belém do jeito que ela é. Se não tiver hotel 5 estrelas, durma no de 4. Se não tiver de 4, durma no de 3. Se não tiver de 3, durma na estrela do céu do mundo, olhando para o céu, que vai ser maravilhoso. Tudo bem, pessoal? De minha parte, eu inicio dizendo: eu não gosto de ficar olhando para o passado, ou melhor dizendo, remoendo o passado. Todavia, eu penso que todos nós, como indivíduos, como cidadãos, devemos fazer periodicamente um balanço. Não apenas um balanço de nossa vida privada, da nossa vida íntima, frente à nossa família, frente ao exercício de nossa profissão. Penso que todos nós devemos fazer um balanço sobre a nossa vida como cidadão. E assim, para que nós possamos fazer um balanço bem feito, nós devemos olhar para o passado, porque somente assim nós evitaremos abraçar o mesmo caminho, cair no mesmo buraco. Certamente você há de se lembrar que há mais ou menos 2 anos, a mídia, que hoje nós poderíamos rotulá-la de mídia oficial do Estado, divulgava alegremente a eleição do nosso atual presidente, aquele que tinha a função de pacificar o nosso país, aquele que tinha o dever de representar aquele que seria o governo do amor, o governo da paz. Eu começo dizendo a respeito da mulher: você, minha amiga, certamente no início você se sentiu representada. Todavia, no caso do assassinato de Marielle, a busca e a investigação deixou de ser divulgada, porque eles descobriram que quem de fato mandou matá-la não foi Bolsonaro, e sim irmãos Brazão, sendo que a Suprema Corte hoje deferiu a eles a condição, a possibilidade de continuar presos em sua própria casa. Talvez você já tenha percebido que, muito embora tenha sido eleito como vice-presidente Alckmin, ele de verdade não é que assume a função de vice-presidente do Estado. Nós nos deparamos que Janja assumiu essa função, talvez porque a Alckmin tem a função de representar o nosso país, de comparecer à posse de presidentes em governos aparentemente democráticos. Talvez vocês se recordem, há poucos dias, em nome da justiça, o nosso país, o nosso atual presidente enviou ao Peru um avião da FAB. E a maioria dos brasileiros continua cego, sem perceber que estão sendo roubados. Continuam sendo roubados e não sabem. Nós precisamos sim, a meu ver, olhar para o passado e
fiscalizando-o ou rememorando-o, para que nós possamos no presente aquilatar, escolher aquilo que nós devemos fazer no presente. Nós não podemos esquecer que, na época de eleição, o atual presidente ele contou com o maior índice de intenção de voto entre os aposentados. E pasmem, ele devolveu a confiança deles, dos idosos, com o roubo, com a fraude bilionária nos subsídios dos coitados. Nós precisamos fazer esse balanço e olhar para o presente também sem esquecer o passado. E talvez você já saiba que um ex-governador que foi condenado a mais de século de prisão, hoje ele está livre, tendo a oportunidade de fazer live, convidando o povo à leitura em tom de sarcasmo. Isso não pode passar indiferente. Nós precisamos olhar o presente para que possamos aquilatá-lo bem agora. Não podemos esquecer do que aconteceu no passado. Talvez você se esqueceu de que no governo anterior não havia ou não foi divulgado um caso de corrupção. Todavia, no presente governo, no governo do amor e da paz, voltaram os casos de corrupção. Porquanto, penso eu, no entender dos atuais democratas, não é crime contra a pátria roubar, mentir, mas é crime sim ter o povo ao seu lado. Talvez você esteja percebendo que no governo anterior não teve conchavo com os parlamentares e hoje os deputados, ou pelo menos a maioria dos deputados e senadores, reativaram o costume de aprovar projetos de leis de forma democrática, desde que o PIX das emendas caia incontinente na conta dos parlamentares. Nós precisamos aquilatar tudo isso para que nós possamos viver bem no presente e preparar um futuro melhor para todos nós sob o jugo do Estado. O governo hoje, você não pode negar, é tão desastroso. E o poder judiciário encontra-se mas tão desacreditado, tão desprestigiado, que nem mesmo alguns jornalistas muito bem pagos conseguem justificar os desmandos, os roubos, as fraudes, os gastos. Todo e qualquer roubo ressuscitado. Talvez você também tenha se esquecido, em tom de ironia, eu aqui estou para relembrá-lo. A Suprema Corte acolheu o atual presidente em seus braços. Mas não só, colocou-o na cadeira do Planalto, devolveu dinheiro aos condenados na Lava Jato, como hoje determinou a prisão de Collor, a fim de preparar o caminho de Bolsonaro. Eu poderia aqui continuar elencando tantos e tantos outros disparates, mas em respeito a você, em respeito a vocês, agora eu me calo. Em respeito ao tempo, ao precioso de vocês, repito, eu me calo. E por fim, só me resta delatar de minha parte que eu não fico feliz vivendo neste cenário. E eu preciso confessar que, muito embora os seus erros, seus equívocos, eu sinto saudade do bárbaro Bolsonaro. Um abraço.